Em nosso estudo de hoje está na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Emmanuel comenta na lição 4 do livro Ceifa de Luz, Seres Amados. Os seres que amamos, com que enternecimento desejaríamos situá-los nos mais elevados planos do mundo? Se possível, obteríamos para cada um deles um nicho de santidade ou um título de herói. Entretanto, qual ocorre a nós mesmos, são eles seres humanos, matriculados no educandário da vida. E nos círculos das experiências em que se debatem, como nos acontece, erram e acertam, avançam na estrada ou se interrompem para pensar, solicitando-nos apoio e compreensão. Assim como estamos em luta a fim de sermos um dia o que devemos ser, aprendamos a amá-los como são, na certeza de que preciso tanto quanto nós de auxílio e encorajamento para a necessária ascensão espiritual. Nunca exigir-lhes o impossível nem frustrar-lhes a esperança. Doemos a cada um a bênção da estima sem requisições descabidas, acatando as experiências para as quais se inclinem e respeitando os tipos de felicidade que elejam para si próprios. Todos somos viajores do universo com um encontro marcado numa só estação de destino, a perfeição na imortalidade. À face disso, e levando em consideração que nos achamos individualmente em marcos diferentes da estrada, se queremos auxiliar aqueles a quem amamos e abençoá-los com o nosso afeto, cultivemos à frente deles a coragem de compreender e a paciência de esperar. O texto de hoje, mais uma vez, nos convida para uma reflexão profunda sobre como a gente deve agir com relação àquelas pessoas que a gente ama, aquelas que fazem parte do nosso centro de atenção mesmo. E é claro, a gente consegue visualizar em primeiro lugar, como aconteceu no estudo passado, a figura dos nossos filhos. O que ele vem dizendo para a gente aqui? Se a gente pudesse, a gente queria que eles estivessem nos locais mais elevados e daria para eles ou um nicho de santidade ou um título de herói. A imagem que o Emmanuel cria é maravilhosa. Porque é isso mesmo. A gente quer que eles sejam homens de bem, que eles se deem bem na vida, sejam bem-sucedidos. É isso que a gente deseja para eles. Mas ele chama atenção, igual acontece com a gente, eles também estão matriculados aqui nesse educandário que é o planeta Terra. Eles também estão passando por todas as provas, têm suas missões para cumprir. E aí a gente começa a entender uma coisa, quer amar e respeitar aqueles que a gente ama, independente de serem filhos ou não, vamos tentar entender a etapa que eles se encontram e respeitar a etapa que eles se encontram. Estava conversando um dia desses sobre o processo educativo aqui no Brasil e a gente estava conversando sobre algumas escolas que as pessoas acham que essas escolas são referências, quando na verdade essas escolas elas são seletivas. Tem escolas por aí que são seletivas, né, que preparam o aluno para o mundo competitivo, de fazer concursos, aquela coisa toda. E aí o pai matricula o filho nessa escola e o filho começa a não obter um bom rendimento, um bom resultado, segundo os padrões exigidos pela escola. Gente, não tenhamos dúvida. Tira o filho daquela escola e coloca o filho numa escola que o filho possa estar acompanhando naturalmente aquele processo, porque, olha, em primeiro lugar, a gente faz algumas perguntas, né? Na época de escola de cada um de nós aqui, os alunos mais inteligentes foram os mais bem-sucedidos na vida? Primeira pergunta que faz. Foram os que escolheram melhor a profissão? De acordo com a sua... Realmente, porque escolher melhor a profissão significa você escolher aquela profissão que você ama de verdade. Eles escolheram a profissão que eles amavam? Pelo menos aqui no meu caso, eu conheço um monte de gente que... Eles eram 01 mesmo, 02 de turma. E fizeram uma faculdade, depois se arrependeram, foram para outra. Por quê? Porque na época estavam motivados, estavam sendo aconselhados a fazer uma coisa que na verdade não era o que batia no coração deles, né? O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, você vai pegar Einstein, por exemplo, Albert Einstein, o grande físico nuclear do início do século XX. Einstein, como todo mundo sabe, ficou notabilizado no estudo de física. Será que ele era bom na área humana também? Será que o Einstein era bom em história, geografia, filosofia? Muito provavelmente não.
Até porque a experiência mostra, a biografia dele mostra que ele não era um bom aluno. Ele demorou muito tempo a aprender a ler, mas ele tinha aquele foco para aquela matéria, e naquela matéria ele se deu super bem. Então, às vezes, o aluno vai para uma escola que é seletiva demais, e aquela escola pode estar massacrando, inclusive, a estima do aluno, a estima do nosso filho. O filho começar a achar que ele não é capaz de entrar num ostracismo que pode estar prejudicando pro resto da vida. Quando, na verdade, a gente, como educadores, como pais, a gente tem que parar para pensar no seguinte: eu tenho que respeitar a etapa que ele se encontra e procurar incentivar aquilo que existe de melhor dentro dele. Então, o que acontece? Você tira de uma escola, coloca numa outra, ele vai concluir o segundo grau dele. Eu tenho um amigo, por exemplo, que hoje é juiz de direito. Era péssimo em matemática, porque o direito é uma área humana. Então eu botava ele para fazer exercício de física, de química e de matemática, era um desastre. Né? Era até um grande amigo, muito farrista também, né? Aquela época nossa aí de adolescência. Hoje é um juiz de direito, porque o juiz dentro da carreira do direito significa você ter realmente atingido um dos cargos mais cobiçados. Né? Então a gente tem que aprender do fundo do coração a respeitar a pessoa. Esse meu amigo, por exemplo, cabe até informar que ele foi tão mal no segundo grau que ele precisou fazer um curso de pré-vestibular na época. Seria um pré-ENEM de hoje. Né? Ele teve que fazer pré-vestibular e nós fizemos curso pré-vestibular juntos. E depois fomos para universidades diferentes na mesma época. Ele fez uma universidade particular. Eu fiz a universidade pública. Né? E hoje ele é um juiz. Então fica essa consideração para a gente tem que aprender a respeitar cada um na etapa que se encontra, né? Aprender a amá-los como são, na certeza de que precisa tanto de nós de auxílio, encorajamento para a necessária ascensão espiritual. É claro que eu usei aqui exemplos materiais, porque a partir dos exemplos materiais a gente consegue compreender melhor os exemplos intelectuais, os exemplos morais. A gente vai conseguir entender, estender para cada um deles. A pessoa tem uma dificuldade enorme de se manter calma. Isso aí ele tem que dar uma atenção maior, mas o que acontece? Gente, é tudo questão de canalizar a energia, aproveitar a energia para outra coisa. Outro exemplo que eu vou usar aqui para a gente aprender. Eu, dentro do meu processo de autoconhecimento e de autorreforma, eu comecei a enumerar há uns 20 anos atrás qual eram os meus maiores obstáculos. E um deles eu botei lá, a agressividade. Eu ainda sou uma pessoa muito explosiva. Eu faço um tratamento aqui comigo com relação a isso, uma terapia comigo. Aí eu comecei a pensar, né? Peraí, em primeiro lugar, eu tenho que jogar essa energia fora, tenho que gastar essa energia fora. Eu gostava de jogar futebol, gosto de jogar futebol até hoje, mas o futebol, por ser um esporte de contato e também você ter contato com pessoas que querem vencer, pode trazer problema que pode dar margem aí à agressividade. Aí eu saí do futebol durante um tempo, fui para a corrida, solo, porque aí você não tem mais contato com ninguém. A corrida só tem graça quando você dá aquele sprint no final, né? Você dá aquele gás mesmo nos últimos 100 metros. Aí aconteceu uma coisa que, né, às vezes as coisas ruins vêm para trazer coisa boa. Teve aquele desastre em Friburgo, há 15 anos atrás, com deslizamento de terra, semelhante ao que teve em Petrópolis agora, recentemente. E começamos a mobilizar nossas casas para poder estar ajudando os centros espíritas, as vítimas, né? Começamos a mobilizar os centros espíritas para ajudar. E aí eu me lembro que eu me dei conta de que a gente estava usando a mesma energia, a agressividade, né? Mas como? Eu estava numa fila indiana pegando caixa de leite, jogando leite para cá, jogando leite para lá, e jogando quilo de alimento, e caiu o suor, e carrega o caminhão, vamos embora, vamos carregar agora uma Kombi, vamos embora, e vai levar o material, e vai distribuir. Eu falei, gente, eu estou usando a mesma energia, então peraí, eu não me violentei, eu apenas precisei canalizar a energia para cá. Então por isso que o pessoal fala que eu sou hiperativo. É uma necessidade minha. Eu apenas canalizei, me sinto muito feliz sendo dessa maneira. Então a gente tem que aprender a respeitar os nossos limites, os limites também daqueles a quem a gente ama, principalmente desses que estão
sobre a nossa tutela. A reflexão do Emmanuel é profunda. Muito obrigado, Emmanuel, mais uma vez, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.